Colocar de pé, irmãos, para receber o pregador, pastor Genival Bento, que Deus tem levantado para pregar no Brasil e fora dele. Já depois da pandemia, ainda nem bem terminou e ele já está sobrevoando os países, os estados, e Deus preparou esta noite que ele estivesse aqui. Amém? Hoje o avião foi travado e ele teve que pousar aqui em Maceió. Glória a Deus. Então vamos ouvir o pregador em nome de Jesus. Quem diz amém? Ainda tem duas coisas, mas depois da mensagem, essa é coisa rápida, muito rápida mesmo, mas vamos ouvir a palavra. O mais precioso para nós é a palavra. A fé vem pelo e o ouvir pela palavra de Deus. Pastor, por gentileza, pregue em nome de Jesus. Querido, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar a igreja de pé e ler o texto que me veio ao coração e à mente. Josué, capítulo 14. Quero ler os versículos 1 e 2 e o versículo 6 do mesmo capítulo 14, que diz: eu estou usando a tradução comum de João Ferreira de Almeida. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por o ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e meia de Israel. Versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. E eu gostaria de falar-lhes sobre o sorteio foi cancelado. Diga comigo, o sorteio foi cancelado. Quero agradecer ao meu pastor, ao nosso pastor presidente, pela honra de poder estar neste dia tão especial, na sua presença, na presença da mesa diretora, dos respeitáveis pastores aqui na minha retaguarda e vanguarda, sua muito digna esposa, nossa irmã e doutora Edivanilda. Muito obrigado pela honra, ao meu pastor regional, o pastor Arnob. Em suma, agradeço a todos por esta honra. Queridos, quero ser bem sucinto, porém usufruir do texto que Deus me deu de joelhos, e espero contribuir para elevo da nossa fé. Quando nós observamos a longa, conhecida história da igreja até então conhecida como Israel, nós percebemos que sempre apareceu alguém fora da linhagem que foi incluso, vez sim, vez não. E aqui no texto nós encontramos um personagem conhecido como Calebe, cujo próprio texto lido o define, a sua origem, filho de Jefoné, o quenezeu. Então isso implica nos dizer que Calebe não era da linhagem de Jacó, de Israel.
com base no capítulo 15, versículo 19 do Gênesis, Queneu e Quenezeus estavam no contexto do pacto que Deus fez com Abraão, de lhe dar a terra, e estes estavam no meio. Norman Champre diz que Quenezeus vem dos idumeus. Como comentaristas falam, obviamente, que Kenaz, um descendente de Esaú, filho de Isaac, e eram príncipes, em suma, não eram de Israel, mas um povo conhecido como nômade, que habitavam na região de Canaã do Sinai. Caleb, segundo o contexto histórico, ele entra no contexto de Israel pela parte maternal, aonde Jefoné casa-se com hebreia da tribo de Judá. Os irmãos percebam que, com base em Números capítulo 14, versículo 29, dá-se-nos a entender que desde o Egito Josué já fazia parte, porque quando Deus resolveu dar uma faixa etária de inocência aos que estavam no deserto, quando ele diz que dos de 20 anos, ou seja, de 20 anos para cima, de todos que estavam naquela geração que murmurou, e a Bíblia diz que todos, exceto Caleb e Josué, mas os demais não entrariam na terra. Então, quando nós percebemos a história com base em que Caleb estava desde a saída do Egito, nós percebemos que quando Deus tira Israel do Egito, o primeiro emperrar foi em Baal-Zephon, região ante o Mar Vermelho. E quando o faraó vem, o povo murmura, lamentando, dizendo: melhor seria morrermos no Egito, porque Deus não nos matou no Egito. Então, aonde começa a murmuração, começa o clamor. A Bíblia diz que Moisés vai a Deus e clama. E Deus intervém, e Caleb estava lá, mas a história não lhe mostra. Ele sobrevive à murmuração. O povo cruza o mar, tem hinos, ação de graças. Depois do lado de lá do mar, o povo parte pelo deserto de Sur, do capítulo 14 do Êxodo ao capítulo 19, usando o calendário gregoriano como nós, para melhor esclarecimento. Percebemos que foram 90 dias, 3 meses, só isso. Então o povo parte do deserto de Sur, andam 3 dias e dá sede. Vai beber água, a água é amarga. Murmuram. Caleb estava lá, sobreviveu à murmuração. Aí vai, a história não lhe mostra. Está no anonimato. Então Moisés clama, e Deus lhe dá uma visão de uma árvore, um pedaço de madeira joga na água, e a água fica potável. E Caleb estava vendo. Parte do deserto de Sur para o deserto de Elim. Encontram fontes, palmeiras, é sossego. Parte de Elim para o deserto de Sim. Murmuração, falta carne. Deus manda cordonize, Deus vem e diz: vou mandar carne para sair pelo nariz. Moisés clama, no mesmo deserto de Sim falta água.
vai à rocha jorra água, e Caleb vendo, e sobrevivendo, mas no anonimato. Sai do deserto de Sim, vai para Refidim, primeiro embate de guerra contra os amalequitas. Aí aparece quem no cenário? Josué. Moisés diz: Josué, vai para a guerra, que eu vou subir o monte. A história destaca dois personagens até então anônimos, Josué e Ur. Moisés sobe o monte com Arão, e os irmãos sabem a história: mãos levantadas, vitória; mão baixada, derrota. E Josué lá no meio da combate. Mas Caleb não se vê, mas estava lá. A Bíblia nos mostra que Deus ali projeta Josué e diz a Moisés no final da guerra: escreve o que eu fiz de um livro para um memorial, e fala aos ouvidos de Josué. Projetou que eu vou tirar os amalequitas da face da terra. Então Josué é projetado, mas Caleb não. Capítulo 19, ele sai de Refidim. Aí o capítulo 19 diz: no terceiro mês chegaram no deserto do Sinai. Aleluia. Pararam no deserto do Sinai. Aí no deserto do Sinai eles passam 1 ano e 9 meses acampado ali, e a nuvem sobre a tenda. O monte Sinai treme, comitiva sobem com Moisés. Josué sobe o monte com Moisés, mas Caleb está fora da história, não está na linhagem, é misto. Bezerro de ouro, murmuração, Moisés clama, Moisés intercede. 1 ano e 9 meses, com 3 meses até Sinai, 2 anos. Aí Número capítulo 10, versículo 11 e 12, o escritor diz: no segundo ano, no segundo mês, no dia 20, a nuvem levanta acampamento. E Moisés grita: Senhor, vai na frente, dissipa os nossos inimigos. Aí o texto diz que partiram do Sinai para o deserto de Parã. Nesse interim, pastor Zé Luiz, houve murmuração em Hazarote, que chega na diretoria, na família. Arão e Miriam não escaparam da murmuração, e Caleb estava lá, mas a história não apresenta. A Bíblia diz e mostra-nos que nenhum desses eventos especiais Caleb aparece. Aí do deserto de Parã, momento decisivo, aí Deus diz a Moisés: escolhe 12 homens maiorais e manda espiar a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Primeiro, representante de Rubens. Segundo, representante de Simeão, porque Levi não entra. E em terceiro, fora da linhagem, aparece Caleb pela primeira vez, filho de Jefoné. Não aparece nos momentos excepcionais, mas ele surge nos momentos decisivos. Isso implica dizer: por você não estar sendo visto, não quer dizer que você não está sendo lembrado. 12 homens, Josué está em 4º lugar, a tribo de Efraim. Desce e sobem com algumas incumbências, não foi só olhar. Vejam se a terra é boa.
ser produtiva. Veja quem são os seus moradores. Se tem mata, e vão às incumbências, e sejam fortes, corajosos, e tragam frutas. Salvo engano, 40 dias, longe da tenda e do arraial. Passam nas montanhas, cidade de Carde e Barneias, murada, terra de gigante. Caleb bota o pé lá em cima, vendo muralhas e gigantes, e deseja aquela terra. 40 dias, em suma, voltam com relatório. E o relatório dizia: a terra é boa, é produtiva, mas em suma a Bíblia diz que 10 espias faz o povo ficar temeroso. E eles contrariam o relatório, dizendo: a terra é boa, mas colocam um porém, é terra de gigante, e são fortes, e tem muralhas, e são muitos, e nós nos tornaremos como gafanhotos, não conseguiremos. Quem puxa não é Josué, é Caleb, fora da linhagem. Veja aqui no capítulo de número 14, salvo engano, versículo 12, versículo 24, você não vê Caleb na promessa, Josué na promessa, porque ele já tinha sido projetado. Quem puxa o coro de confiança é Caleb. Caleb diz: é verdade, tem gigante, as cidades são muradas, mas se Deus se agradar de nós, amém, nós conquistaremos ela ainda hoje. Por mim, a gente avança hoje para lá para dentro. Ele levanta a voz, e a Bíblia diz que os outros 10 espalharam fake news no meio do arraial durante a noite. Está escrito que a Bíblia diz que eles foram falsos e disseram ao povo: a terra nem produz nada, aquela terra é ruim. Quando amanhece o dia, o povo vem irado para Moisés e Arão. A coisa foi tão feia que Moisés não tem palavras. E diante do povo, a Bíblia diz que ele bota a cara no chão. Ele e Arão. Calou, só dobrou o joelho, e o povo bravo. Aí a Bíblia diz que Caleb fez o povo calar. Amém. Dizendo: é verdade o que eu disse, irmãos. A terra é boa. E se Deus é por nós, aquele povo é fichinha para nós, a terra já é nossa. Aí é aqui que Josué entra no coro, diz: eu estou com Josué, o negócio é difícil, mas eu estou dentro também, eu estou com Caleb. Mas foi insuficiente. A Bíblia diz que o povo queria matá-los a pedras. Aí Deus chegando. Quando eles queriam, olha, Moisés de joelho, com a cara no pó, o povo irado, a igreja feroz, murmurando: levantaremos outros líderes para voltar para o Egito. E querendo matar Caleb e Josué. Aí Deus, a glória desce de repente. E Deus diz a Moisés: eu vou eliminar esse povo, e vou te dar uma geração melhor do que essa. Aí Moisés entra no meio e diz: Senhor, faz isso não. O que os egípcios vão dizer? Essa terra já sabe que o Senhor é com a gente. E se o Senhor fizer isso, eles vão dizer que o Senhor não conseguiu colocar o povo na terra. O argumento foi tão forte que Deus disse: você tem razão. Você tem razão. O monge Eduardo Bondes, que se converteu ao cristianismo, seu livro Pelo Poder da Oração é excepcional. E eu achei interessante quando ele fala que tinha que clamar, pastoreando uma igreja de 3.000 membros.
E entrava no quarto, não queria sair, orando, clamando. A mulher passava na porta, no quarto: filho, já está bom, para de clamar. E ele gritava: como eu posso parar de clamar com 3.000 almas? Aí Moisés entra no meio e faz: isso não, Senhor. Aí Deus, em síntese, diz: está certo, mas eu lhe prometo que essa raça não vai entrar lá na terra que eu prometi. Exceto, veja que no versículo 24, Josué não entra. É a primeira afirmação de Deus: exceto o meu servo Caleb, que tem sido sempre fiel a mim. Eu vou fazer ele pisar na terra prometida. Josué entra na segunda declaração do versículo 30, quando Deus fecha a promessa. Agora Josué se destaca, já é destaque, e Caleb aparece, mas a partir daqui desaparece de novo. Fica só com a promessa. Aí Deus faz o povo rodear, ralar muitos anos, e Caleb não entra de novo na história. Está no anonimato de novo, só com a promessa. Para piorar, Moisés morre. Quando Moisés morre, o amigo Josué assume: agora eu entro. Mas a história não traz ele. Depois de Josué, vem o Jordão. Você não vê Caleb, mas ele estava lá, mas a história não mostra. Aí você só vê Caleb e sacerdote, Josué e sacerdote. Josué na frente, o sacerdote bota o pé, a água abre. Muralha de Jericó, Caleb estava lá, mas não aparece. Só aparece Josué e sacerdote e o chifre de carneiro. Aleluia. E a promessa passando, e ele fiel. Ele guerreando sem ser mais visto, com base numa promessa. Deus disse que eu vou ter parte e vou pisar na terra que ele prometeu. O tempo vai passando, as guerras vêm. Tribo de Ruben, tribo de Gade, meia tribo de Manassés recebe a terra no outro lado, no oriente do Jordão. O tempo passa, 9 tribos e meia. E Caleb não aparece. Aleluia. Capítulo 14 de Josué. Eles descansam. E chegou a hora da verdade. E quem aparece? Cabeça de mesa, Eleazar, o sacerdote. Primeiro nome. Segundo, o capitão, o líder Josué, o amigo Josué. E os cabeças de família. Chegou a hora de distribuir as terras por herança. E como vamos distribuir? Por sorteio. Aleluia. E sorteio não dá garantia de promessa. A notícia se espalha, a hora de distribuir chegou e vai ser sorteio. Aí chega na tribo de Judá. Aí Caleb lá, Josué esqueceu. O amigo Josué, nas entrelinhas, se esqueceu de Caleb. Aí Josué termina, vai ser para o sorteio. A notícia se espalha. Aí o texto do capítulo 6 diz que os filhos de Judá subiram a Gilgal até Josué. E aqui eu quero pedir uma permissão para passar desse horário um pouquinho só. E Caleb no meio. Vou falar com Josué. Eu tenho promessa, não tenho sorteio não. Sorteio não me dá garantia, mas a promessa dá. Eu vou agir igual. Mas Josué, mas Caleb,
Tu já está velho, 85 anos, mas eu tenho promessa. Aqui está um perigo de colocar limite na idade de quem tem promessa. Aqui está um perigo. Eu estava orando e o sermão do joelho aqui não é sermão de biblioteca, é sermão de joelho. E Deus tocava no meu coração: quem tem promessa pode ficar tranquilo, né? O perigo é colocar limite de idade para quem tem promessa. Você não vai não, você já é velho, mas eu tenho promessa. Eu não fui chamado para o sorteio, a promessa foi Deus que fez. Mas já passaram 45 anos, mas é promessa. Mas qual é a terra que tu vai pedir? Eu quero Hebron, mas é a terra do gigante, é a terra murada. Tem problema não, eu tenho promessa. Sobre a Gilgal. O sorteio já estava pronto. Aí a Bíblia diz que Caleb chega para Josué. Pois não, Caleb, você estava lá. Você estava lá quando Deus disse a Moisés, homem de Deus, que a terra onde eu botei o pé era minha. Você sabe disso, Josué. Aí Josué parou o sorteio, filho. Ele diz, olhe para mim. Está escrito, olhe para mim. Porque ele era mais velho do que Josué, pelo contexto. 45 anos se passaram. 45 anos de anonimato de novo. Eu já estou com 85. Mas eu estou com tanta coragem como lá naqueles dias de 40. E eu quero a terra que Deus me prometeu, não por sorteio, mas por promessa. Aí Josué diz, qual é a terra que você quer? Eu quero Hebron, ou Cade Barneia. Aí Josué diz, tá certo, cancela o sorteio, a terra é sua. Diga para quem está ao seu lado, sem olhar, diga, tu tem promessa? Descansa, que o sorteio vai ser cancelado, só por conta da promessa. Deus ainda cancela sorteio, gente. Por conta da promessa que Ele fez. Olha a história da nossa igreja, como a gente viu hoje aqui. Gunavrig não veio aqui por sorteio, foi promessa. Otto Nelson veio aqui por sorteio, não foi promessa. Olha os homens que se seguem. Antônio Rego Barro não caiu aqui por sorteio, não era da linhagem, foi promessa. Gustavo Eren não entrou por sorteio, foi promessa. Os homens que Deus colocou para conduzir as nossas vidas. Juvenal Pedro, olha a diferença, não era da linhagem de Gustavo, entrou, não foi por sorteio, foi promessa. Manuel Pereira não entrou, era fora da linhagem, mas chegou por sorteio, não foi promessa. José Antônio dos Santos não era da linhagem, não teve sorteio, foi promessa.
Reverendo Orisvaldo José Nunes, ou seja, não entrou para o sorteio, não era da linhagem, não teve chapa, não teve eleição, não teve sorteio, foi promessa. Então Deus usa a promessa. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não foi sorteio, foi promessa. O tempo passou, Atos capítulo 2, 14, e Pedro, se colocando de pé, disse-lhes com os 11 varões: olha, de Jerusalém, de toda a Judéia, tem ninguém bêbado aqui não tem sorteio não, isso é a promessa, o fogo caiu pela promessa que Deus prometeu. Então descansa o coração, que Deus ainda cancela sorteio. Eu quero a terra que Deus me prometeu. Deus não me prometeu ser sorteado, me deu promessa. Vai em paz, Caleb, eu te abençoe. Toma posse da terra. E a sequência de Josué não deixou um líder. Quem foi o próximo líder de Israel? Otoniel, genro de Caleb. Então diga comigo: eu vou dormir tranquilo, despreocupado, porque Deus ainda cancela sorteio por conta da promessa. Muito obrigado, meu pastor.